E hoje eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Desenvolva a sua fé. Lá em Filipenses 2, Filipenses é aquele capítulo conhecido, que Paulo vai falar de Jesus, que ele se humilhou a tomar a forma humana, que ele se humilhou a tomar a forma de servo, para que ele pudesse se relacionar conosco, para que ele pudesse vir nos resgatar, para que nós pudéssemos observá-lo e ver que ele não é um Deus que apenas nos ama de longe, mas que ele vem nos amar de perto, que ele cuida de nós. Esse é o capítulo de Filipenses que você conhece, Filipenses 2. Mas um pouco mais à frente desses versículos, Paulo vai dizer para a igreja de Filipe: desenvolva a sua salvação. Ou seja, essa fé que te faz crer em Jesus Cristo. Essa fé, como a canção diz, que te faz crer no impossível, crer no invisível. Essa fé precisa ser desenvolvida. E é isso que eu quero pensar com vocês hoje. E o assunto da semana, ou dos últimos 15 dias, não é outro senão isolamento social, quarentena, coronavírus, Itália, França, Espanha. E será que o Brasil vai ter índices reais muito mais agudos do que nesses três lugares? A curva que precisa ser diminuída. Agora, nos últimos 3, 4 dias, parece que a gente para de falar um pouco de forma central sobre a proliferação do vírus e a contaminação que tem se aumentado, para falarmos com muito mais ênfase agora sobre a economia mundial. Você já deve ter ouvido esse termo que eu acabei de falar, o famoso lockdown horizontal, lockdown vertical. O que será que é isso? Alguns agora querendo que a gente volte para as ruas, outros agora querendo que a gente permaneça. Nos últimos dias, o que mais a gente tem visto e ouvido são notícias que nos deixam cada vez mais confusos. Esses dias a gente estava conversando e Vanessa compartilhou um áudio cômico para descontrair um pouco, de alguém que dizia: eu estou confuso, eu vou para aqui, eu vou para ali, a hora que contamina, que não contamina, agora sai de casa, agora volta para casa, e vai morrer mais gente, não vai morrer mais gente. Esse é um momento que nós temos vivenciado, onde nós temos sido bombardeados de notícias totalmente tempestivas e como tempestades nesse momento. Que ela vem para encontrar exatamente um coração aflito e que ela vem como uma notícia bombástica para as nossas vidas. A pergunta para você é: diante dessas circunstâncias, como está a tua fé nesse momento? Como é que está a sua fé nesse momento, quando a gente não consegue enxergar a famosa luz no fim do túnel? Quando a gente ouve se falar de coronavírus quase que durante o dia inteiro, os noticiários só dão conta disso. Quando você começa a ouvir sobre o lockdown horizontal, onde todo mundo fica dentro de casa, o comércio para, e agora começa a se falar sobre o lockdown vertical, onde não, deixa isolado só quem é do grupo de risco e volta todo mundo para a rua. Como que está a sua fé nesse momento? Será que você já parou para fazer essa reflexão? Eu quero ir um pouco mais além com vocês nessa reflexão. E talvez você esteja se perguntando, não só nessa circunstância em que o mundo se encontra, em que o Brasil começa a se aprofundar, e que nós temos orado para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre, onde eu em particular tenho crido com todas as minhas forças que em algum momento o Senhor vai nos livrar dessa situação, para provar para nós de que o povo do Senhor, quando dobra os seus joelhos, quando se arrepende dos seus pecados, quando se arrepende dos seus maus caminhos, o Senhor vem, o Senhor ouve, o Senhor sara a nossa terra ferida. Então eu tenho crido nisso. Mas eu quero ir um pouco mais além diante dessas circunstâncias. Talvez nesse momento onde o mundo sofre, onde o mundo sangra, onde o mundo chora, talvez você esteja refletindo no mais íntimo do seu coração: será que Deus se importa realmente comigo? De repente você está vendo nessa hora, eu não sei se você pertence à nossa igreja, se a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso ou não. Se você está passando por essa live porque foi convidado, de repente você é alguém que foi abusado, ou é alguém que foi abusada. E de repente você está se questionando: o mundo está sofrendo, mas eu também sofro. E por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que Deus não fez nada para impedir? Talvez você está casado de pouco, talvez você já está casado há um tempo e você esteja se perguntando: poxa, tem tanta gravidez indesejada, seja para casais de namorados que nem querem casar, seja para casais que já estão casados, mas que não sonham em ter filhos. Por que Deus não nos dá um bebê? Nós queremos tanto ter um bebê. Por que Ele não nos permite ter um filho? Talvez você é alguém que, diante das circunstâncias onde o mundo está sofrendo, tenha aflorado mais, olhar para dentro da sua realidade, agora nessa quarentena, e você olha para o seu casamento e você se pergunta: meu Deus,
Eu estou tentando fazer tudo tão direitinho, mas por que o meu casamento não melhora? Por que mesmo tentando andar dentro dos trilhos, tentando fazer as coisas certas, por que ainda assim parece que o Senhor não me ajuda, eu só vejo destruição, parece que eu não consigo perceber a provisão do Senhor? Talvez você é alguém que começava a ver os seus negócios decolar e agora você sofre com as pessoas que estão contaminadas, você sofre com as pessoas que perderam parentes por conta do vírus, mas você começa a olhar para o seu próprio umbigo e começa a se perguntar: não, meus negócios não vão dar certo, não, por que os meus negócios não decolam? Logo agora que começava a decolar e me vem esse momento, será que Deus não se importa comigo? Talvez você é alguém que carrega uma enfermidade tanto tempo na sua vida e você começa a se questionar nesse momento: Senhor, quando essa enfermidade vai passar? Ou de repente você é alguém que ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, ora pelos teus filhos, ou pelos teus pais, ou por alguém que você ama muito e essa pessoa não volta para os caminhos do Senhor. Ou essa pessoa não se rende a Jesus Cristo. Você já não sabe mais o que fazer no meio das suas orações. Você já se vê cansado e você se pergunta: meu Deus, quando é que esse meu parente, quando é que esse meu amigo, essa pessoa que eu amo tanto, ela vai se render ao Senhor? Talvez sejam essas perguntas que você se faz. Diante dessas circunstâncias que agora têm aflorado em nós outros temores, outros medos. A pergunta para você é: será que você ainda acredita que Deus pode fazer alguma coisa? A Bíblia lá relata a história de homens que foram descrentes, não só antes de Jesus, mas até aqueles que conheciam a Deus antes de Jesus, mas também aqueles que conheceram Jesus, que viram os seus milagres, que caminharam com Jesus, mas que ainda assim eram descrentes. Há a história de um homem que você certamente já ouviu falar, independente da sua intimidade com a palavra, é o famoso Tomé. Eu preciso ver para crer, a expressão que a gente usa. Era alguém que era descrente. Mas em especial eu quero compartilhar com você a história de um pai. Porque quando vem para o nosso emocional, quando vem para dentro da nossa casa, de repente isso fica mais próximo com a nossa realidade. E o Evangelho de Marcos, o Marcos, quando ouve de Pedro contar as histórias que ele vivenciou com Cristo, Marcos registra no capítulo 9 do seu Evangelho uma história de um pai que estava muito desolado. Estava em frangalhos por conta de uma realidade que ele não via mais a famosa luz no fim do túnel. Ele já vinha perdendo as suas esperanças. Esse homem parte para procurar daqui a acolá a solução, a salvação para o seu problema, a cura para aquela epidemia, a cura para aquela enfermidade, para aquela tempestade que chegou na sua casa e não queria mais ir embora. E num dado momento da história daquele homem, e você depois, se ficar curioso, pode ir lá e ver o capítulo de Marcos, os versículos anteriores, para você se adaptar aí no contexto. Mas chega um dado momento que Jesus chega até aquele homem. Eu quero chamar a tua atenção: quando nós estamos enfermos, quando nós nos encontramos desesperançosos, quando nós acreditamos diante dos nossos olhos que a nossa fé se esvaiu, que nós não temos mais força para caminhar, não somos nós que vamos até Jesus, mas é Jesus que vem até nós. Olha o que o texto diz: Jesus perguntou ao pai do menino. De repente Jesus tem perguntado a você e você não tem ouvido. O que falta para que eu possa te ajudar? O que você não está vendo ainda para que eu possa gerar fé na sua falta de fé? E o texto diz: há quanto tempo isso acontece com ele? É o que Jesus pergunta para aquele pai. Ele responde: desde que ele era pequeno. Muitas vezes o Espírito lança ele no fogo ou na água, tenta matá-lo. Ele diz: tenha misericórdia de nós e nos ajude, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, é o que Jesus está dizendo para você nesse momento, apesar da sua desconfiança, apesar da sua desesperança, apesar da sua descrença. Jesus está dizendo aos seus olhos nesse momento: tudo é possível àquele que crê. Mas aquele pai entendeu o momento em que estava diante dos seus olhos. E aquele pai, naquele mesmo instante, disse ao Senhor: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Aquele pai estava impotente diante das circunstâncias. Aquele pai estava desesperado. Aliás, antes de Jesus chegar, aquele pai tinha procurado uma igreja. Aquele pai tinha procurado um grupo de irmãos que não tinham conseguido, a partir de muito tempo de oração, ainda assim, ver com eficácia a resolução do problema daquele pai. Aquele pai estava impotente diante das circunstâncias onde ele não conseguia encontrar solução, saída. Ele não conseguia enxergar a famosa luz no fim do túnel. No entanto, Jesus, como diria meu avô, pai do meu pai, que hoje está na glória com o Senhor,
Jesus alumeia, Jesus traz luz diante daquela desesperança. Jesus joga um holofote naquele pai ali impotente. E ele responde a pergunta ou o pedido daquele pai com uma pergunta: se eu posso, se puder. Jesus então pega aquele pai desesperançoso e ele joga uma pulga atrás da orelha daquele pai. E ele lança um desafio para aquele pai. Jesus está lançando um desafio para você nessa hora. E de repente está vendo a sua fé totalmente murcha. Que não acredita mais em encontrar a famosa luz do fim do túnel. Que olha para a história do nosso país ou para a história da sua vida. Seja qual for a circunstância, e você diz: não vai dar. Aliás, Leandrão, tem uma frase que dirigindo uma vez o Senhor me permitiu criar junto contigo. Quando conversávamos sobre um futuro que não nos pertence. Estávamos ali preocupados sobre circunstâncias que ainda não haviam acontecido, sobre um financeiro que talvez não ia dar para colocar em prática planos que nós tanto queríamos e sonhávamos. Mas num dado momento da nossa conversa o Senhor trouxe algo afirmativo em nossos corações, de que quando nós olhamos para frente, certamente nós vamos dizer: não vai dar. Quando você olha hoje a circunstância da saúde mundial, e agora no Brasil, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro de forma mais aguda, quando você olha para frente, você diz: não vai dar. Quando você olha a economia parada, os empresários parados, você diz: não vai dar. Mas quando você olha para trás, e diante de tudo aquilo que o Senhor te permitiu transpor, você diz: já deu. E Jesus te coloca no desafio: tudo é possível ao que crê. A diferença entre nós e esse pai é que esse pai entendeu que ele tinha uma única oportunidade e ele não poderia perder. Era lançar o seu orgulho por terra. Era lançar os seus achismos por terra. Era sair da zona da teoria e partir para a prática. Era pegar, eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui, é pegar como essa almofada, o controle da vida dele que ele tinha em suas mãos, e sair do campo da teoria e dizer: Senhor, eu preciso partir para a prática e soltar, e colocar a sua vida agora no controle de Deus. E aquele pai entende isso, e ao ouvir ao desafio, aquele pai faz uma revelação bombástica, não para ele, mas para você nesse momento. Aquele pai revela a sua incapacidade. Ele diz: eu creio, mas eu não tenho forças para crer de maneira mais forte, de maneira mais eficaz. E ele diz: é só o Senhor que pode me ajudar. Me ajude a crer. A pergunta que eu faço para você nessa hora: e você? Você realmente quer ver a sua fé aumentada? Você realmente quer desenvolver a sua fé? Você realmente quer guardar a sua fé? Você quer continuar a crer mesmo diante das impossibilidades? A pergunta é: será que isso é possível? Como desenvolver a nossa fé? Como não deixar ela sair como a areia que cai pelos nossos dedos na frente da praia? Como continuar inabalável mesmo diante de circunstâncias que tentam abalar a nossa fé? É exatamente isso que eu quero propor para você essa noite. Você está aí acompanhando na nossa live no Facebook, e esses tópicos têm sido colocados aí para você. Você pode copiar, você pode guardar, você pode interagir, você pode colocar um pedido de oração, se você se encontrar em algum momento. Nós queremos orar, nós queremos trazer uma palavra de apoio, nós queremos fazer contato com você, mas não perca a vista, não abra mão desse momento de 3 questões, 3 passos para você de fato desenvolver a sua fé. Aqui não esgota tudo, mas para você não ver a sua fé murchar, não ver a sua fé ir embora, mas você avançar para cada vez mais perto daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A primeira ação, então, é: busque a Deus. Uma das formas de você desenvolver a sua fé, e eu tenho dito isso essa semana várias vezes, eu tenho ficado chato. Aqui em casa, então, com a minha esposa, com o meu sogro, com a minha sogra, eu tenho ficado chato, eu preciso até me conter. Uma das maneiras de você desenvolver a sua fé é parar de ver noticiários, é parar de ficar compartilhando notícias que são reais, que dão conta de uma estatística que, na verdade, não são reais, mas uma estatística muito bem fundamentadas e que podem se tornar reais. Mas abra mão disso e comece, a todo momento que você se sentir tentado, a ficar enfurnado em noticiários, a ficar compartilhando só tragédias, só notícias que dão contas de uma possibilidade que não é remota, mas que ainda não aconteceu. Busque a Deus na sua vida. Como você reage diante a sintomas de desesperança? A quem você recorre quando você percebe que a desesperança começa a bater na sua porta? Quem você tem buscado quando o medo chega na sua vida?
Há uma palavra em Isaías 55, versículo 6, que diz: busquem ao Senhor, ou Senhor, enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Deixa eu dizer algo para você. Mesmo diante da crise mundial que nós estamos vivendo, e daquela que talvez ainda pode acontecer, que é a crise financeira, Deus está com você. Há uma canção do Kleber Lucas, antiga, que tem tomado conta dos nossos corações nesse momento. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Há uma canção recente do pastor Lucas que diz: Deus está cuidando de mim, nos detalhes Ele cuida de mim. Não abra mão disso, cesse de olhar aquilo que não vai te levar a lugar nenhum e comece a te trazer à memória aquilo que pode te fomentar a esperança. Deus está com você, Ele está disponível a você. Portanto, não somente espere esse tempo passar em Deus, mas espere cada vez mais perto de Deus. Enquanto espera, busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor, eu quero frisar isso, enquanto você pode encontrá-lo, porque haverá um momento, esse momento há de chegar nas nossas vidas, em que nós vamos buscar ao Senhor, e nós não conseguiremos mais. E a única coisa que nós vamos ouvir do Senhor é: eu não te conheço. E sei que você não quer ouvir isso do Senhor. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Então, enquanto o Senhor está perto, Ele está perto de você, busque ao Senhor, se alimente daquilo que Ele tem para você. Eu quero dizer para você, o que o Senhor tem para mim e para você é esperança. O que o Senhor tem para mim e para você não tem nada a ver com os planos que você tem feito, não tem nada a ver com as preocupações que têm dominado a sua mente, não tem nada a ver com aquilo que dá conta da estatística financeira, da estatística da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do nosso país, daqueles que cuidam da economia do nosso país. O que o Senhor tem para você são planos de esperança, são planos de paz, não para dar o fim que você deseja, mas para dar o fim que você precisa. É o que Jeremias vai escrever no capítulo 29. Há uma turma que foi levada cativa. Há uma turma que foi levada exilada. Uma turma de Deus, uma turma como eu e você, que confessava Jesus, que tinha fé, mas que foi levada para a Babilônia, que estava presa. Essa turma não queria fazer nada. Essa turma estava com raiva do lugar para onde eles foram levados. E então o profeta Jeremias, usado pelo Senhor, escreve uma carta com as palavras de Deus, dizendo: não foi o acaso que te protegeu ou que não te protegeu. Não foi o acaso que levou vocês para aí. O Senhor vai dizer: fui eu que levei vocês para esse lugar. Eu é quem trouxe vocês para essa terra. O Senhor vai dizer: enquanto vocês estiverem aí, a felicidade de vocês depende da felicidade dessa terra. Então o Senhor vai dizer: orem por esse lugar, clamem por esse lugar, abençoem esse lugar, invistam nesse lugar, se relacionem com as pessoas desse lugar. O que as pessoas que veem você nas suas redes sociais têm visto daquilo que você tem feito nesse tempo? Será que as pessoas têm visto só uma pessoa que só reclama, que só murmura? E eu não quero aqui ser insensível com o seu medo, mas será que em meios ao momento onde nós só nos relacionamos de forma virtual, ou de uma maneira mais agressiva virtualmente, o que as pessoas têm visto daquilo que você tem publicado, daquilo que você tem postado? Ei, crente, o que as pessoas têm visto da tua fé sendo compartilhada na internet? Será que você só dá conta de compartilhar tudo aquilo que as pessoas já compartilham? Nós não precisamos de mais pessoas ligadas à saúde, porque nós temos pessoas competentes cuidando disso. Nós não precisamos, ou melhor, as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão conectadas a você na sua rede, não precisam mais de dados técnicos da economia financeira do nosso país ou mundial. As pessoas não precisam de mais dados técnicos da saúde. As pessoas precisam de uma palavra de esperança. Você é essa esperança. Você é essa luz que pode brilhar, como Jesus vai dizer, para alcançar um coração desesperançoso, para alcançar um coração que já não tem mais onde encontrar fé, onde se escorar. E você é essa pessoa, ousada por Deus, como carta viva, escrita não mais com o texto da sua rede social, mas com o sangue de Cristo Jesus, para compartilhar a fé que você tem se permitido desenvolver em Cristo Jesus. Há um matemático e filósofo, na verdade existiu um matemático e filósofo chamado Blaise Pascal, que ele disse o seguinte: há no coração do homem um buraco na forma de Deus. As pessoas nesse momento, elas estão tentando se agarrar em alguma coisa. As pessoas nesse momento, elas estão tentando encontrar sentido e propósito
E esse é um momento onde a humanidade não sonhou viver. Nós não temos a resposta para o Covid-19, o famoso coronavírus. Nós não sabemos o que será daqui ou 1, 2 meses da economia mundial. Os grandes empresários, os pequenos empresários, os seus funcionários, dos grandes, dos menores, todos estão preocupados. Eu não quero ser insensível, eu não quero que você seja insensível. Nós precisamos sim colocar comida na mesa. Nós precisamos nos preocupar, nos organizar para ter o que dar de comer para os nossos filhos. Mas ei, preste atenção! O Senhor está dizendo, basta cada dia o seu mal. Se preocupe com o dia de hoje. As misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, como nós cantamos, elas se renovaram essa manhã para o mal de hoje, para as preocupações de hoje. Não antecipe aquilo que ainda não chegou. E as pessoas que não têm Jesus no seu coração, elas estão procurando de alguma forma preencher o vazio nos seus corações, que o dinheiro não está mais dando condição de preencher, que a saúde não está dando mais condição de preencher, que a rede de influência dos seus amigos não está dando mais condição de preencher. Você e eu, desenvolvendo a nossa fé, buscando ao Senhor, temos a resposta que se chama Jesus, o próprio Deus, que vai preencher o vazio em cada coração. Segundo, não faça parte do grupo de risco. Não esteja no grupo de risco. Pastor, como eu desenvolvo a minha salvação? Se você busca a Deus, não esteja no grupo de risco. Pastor, como assim? Bom, eu não quero falar aqui de dados técnicos, não quero me contradizer, mas algo que eu e você temos ouvido, e muito, é que, certamente, muitos nem saberão que serão ou que foram contaminados pelo coronavírus, porque quase 50% ou um pouco mais disso da nossa população no Brasil será atingida por esse vírus, será contaminada por esse vírus. No entanto, uma coisa é certa, aqueles que pertencem ao famoso grupo de risco, esses são totalmente propensos, estão propícios a serem contaminados, e mais, é bem provável, infelizmente, que eles não resistirão ao serem contaminados. Quem são o grupo de risco? De acordo com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, são aqueles que de uma forma rasa, eu quero aqui compartilhar, estão com a sua saúde ou já estavam com a sua saúde debilitada ou com a sua saúde cansada. É o caso dos idosos com quem a gente tem se preocupado, aqueles acima de 60 anos. Todos esses que a sua saúde não está 100% ou está enfraquecida ou vem se enfraquecendo, pertencem ao grupo de risco. Pastor, o que isso tem a ver? É simples. Como está a sua saúde espiritual? Como é que está a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Jesus, quando ele está voltando para o Pai, ele chama os seus discípulos, ele vai dizer, olha, eu vou deixar com vocês um presente. Ou em outra versão ele vai dizer, eu vou deixar com vocês a minha paz, eu vou dar a minha paz para vocês. O mundo vai tentar dar algum tipo de paz. O mundo de fato dá algum tipo de paz. Mas o que eu vou dar para vocês não é qualquer paz, é um presente, é a minha presença real dentro de vocês, é o meu Espírito habitando dentro de vocês. O salmista vai dizer no capítulo 32, versículo 8, que o Senhor é quem vai nos guiar, é o Senhor quem vai nos mostrar o caminho, é o Senhor quem vai nos direcionar, nos aconselhar por meio do seu Espírito Santo. A pergunta é, como está a sua saúde espiritual? Como está a sua vida devocional, a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? O profeta Ezequiel, no capítulo 47, ele é chamado para ter uma visão dentre algumas que o Senhor chamou ele. E nessa visão que o profeta Ezequiel tem no capítulo 47, dá conta de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E ele é levado para ver que aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele chega num nível onde ele não tem, como o exemplo que eu dei aqui agora, ele não tem mais como dominar a sua vida, mas como aquele que entra num nível tão profundo de águas, que ele não dá mais o pé no chão, mas agora ele é carregado pelas águas. E ele vai dizer o seguinte, o homem me conduziu. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir, mas se você não busca o Senhor, se você não tem intimidade com Ele, Ele não vai te levar a lugar nenhum, porque Ele não é agressivo, e Ele vai permitir que você ande por suas próprias pernas. E aí é aquele momento que a gente fala assim, por que Deus, será que Deus não está vendo? Não, nós que não enxergamos que o Espírito Santo de Deus estava disponível, e que nós queríamos nos relacionar com Ele, ou poderíamos, mas nós viramos as costas para Ele. E o profeta Ezequiel vai dizer, o homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava nas canelas, nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos.
Depois mais 500 metros. A água chegava à minha cintura. Ele então mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nada, ou seja, eu não dava mais pés nos chãos, mas fundo demais para atravessar a pé. Pastor, o que esse texto tem a ver com não fazer parte do grupo de risco? Estamos aqui canalizando, aplicando, contextualizando com o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Como o primeiro passo, com a busca ao Senhor, enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Essa visão que Ezequiel está tendo dá conta de um momento de intimidade, que ele é uma crescente, que você vai buscando, e vai ficando gostoso, e você não se cansa, e você vai buscando cada vez mais, até o momento em que o Espírito Santo ele agora está transbordante na sua vida. Quem frequenta Alcance, quem acompanha Alcance, o membro do Alcance, nós tivemos uma série, duas séries anteriores, chamada Sejam Cheios, onde a proposta era essa, era procurar uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, de maneira que chegássemos a tal modo que ele transbordasse como um copo, como um jarro d'água, que começasse a transbordar e não parasse mais de transbordar essa água que representa o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa visão que Ezequiel está tendo, dá conta desse momento, um momento gradativo, um momento que vai sendo progressivo até que ele chegue nesse nível. Deixa eu dizer algo para você, não atrapalhe a direção divina na tua vida, o Espírito Santo quer guiar você. Eu quero voltar à pergunta, como está a sua saúde espiritual? Quem tem controlado a sua vida? Onde você está na caminhada com Deus? Nesse momento de crise, nesse momento de pavor. Essa semana eu fiz algumas lives e tenho feito todos os dias, às 21 horas no meu perfil, e num dia da semana alguém comentou, eu me encontrei desse jeito. Eu não queria nem andar dentro de casa. Eu estava entrando em pânico, sem estar sequer contaminada pelo vírus, sem ter nenhum vizinho ou amigo ou parente que tenha sido contaminado, com que essa pessoa tenha sido se relacionado. Simplesmente essa pessoa se permitiu se entregar ao medo. O medo faz parte da nossa trajetória. No entanto, o que nós precisamos fazer é não se entregar ao medo, mas buscar ao Senhor, como nós vimos, sair da zona de risco, permitir que o Espírito Santo nos guie. Onde você está na caminhada com Deus nesse momento? O que tem a ver o grupo de risco? Eu quero aqui que você entenda o seguinte, eu não quero que você despreze o teu nível de intimidade com o Senhor. Eu não quero que você despreze o teu momento com o Senhor nessa hora. O que eu quero é que você entenda que seja com água na canela, seja com água nos joelhos, seja com água na barriga, seja num nível tal que você não consiga mais colocar os seus pés no chão. Nesse momento, onde você estiver, em que nível você estiver, você está buscando o Senhor. Você está clamando ao Senhor. O problema é aqueles que não estão nem com as águas dos tornozelos. O problema é daqueles que ainda estão lá do lado de fora das águas e que estão com a planta dos seus pés secas. O problema são aqueles que estão apenas observando, dizendo eu creio, dizendo eu confio, mas não se permitem viver um nível de intimidade com o Senhor, ainda que pequeno, mas onde você esteja fora da zona de risco. O problema é que quando você está do lado de fora e você não se permite se deixar ser guiado para entrar nas águas, você então começa a fazer parte do grupo de risco. E uma vez que você faz parte do grupo de risco, qualquer adversidade, qualquer tempestade que chega na tua vida, você não conseguirá lutar contra ela. E aí você vai entrar em pânico. E aí você vai se entregar ao medo. Mas Jesus vai dizer em João 7, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu não sei qual é a sua sede. Há uma propaganda antiga que dizia, você tem sede de quê? Há uma canção do próprio Titãs que diz, você tem fome de quê? Jesus está dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Qual é a tua sede nesse momento? Sede entenda como preocupação, sede entenda como aflição, como medo, como angústia, como aquilo que você não consegue dormir porque você não para de pensar. Jesus está dizendo, seja qual for a sua sede, o seu medo, venha a mim e beba. As Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim.
como uma fonte inesgotável de águas, ou seja, aqueles que vêm até mim, aqueles que me buscam, eu vou fluir, a minha presença será real dentro de você, você não estará mais no grupo de risco, você estará me buscando, e constantemente você fluirá da minha presença, será conduzido, será guiado, e apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, ainda assim, você encontrará paz, a famosa paz, que a mente humana não consegue explicar, que excede todo entendimento, mas que vai transbordar no seu coração. Terceiro e último, para você desenvolver a sua fé, exercite a sua fé. Busque a sua fé. Não fique no grupo de risco. Coloque em prática. Exercite a sua fé. A palavra de Deus tem uma série de verdades que vão nos ajudar a exercitar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que é teoria, para nós fomentarmos o nosso coração, para que isso nos traga alegria, nos traga esperança e se torne prático. Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? João vai relatar, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho por você. Paulo vai dizer, Ele que não poupou o seu próprio Filho, como não dará a nós e de graça a você todas as outras coisas, a cura, a solução para o financeiro. Paulo vai dizer em Romanos 5,8 que Deus provou o amor dele por nós quando Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, quando nós não tínhamos tirado nota 10, pelo contrário, era saldo negativo, quando nós ainda éramos pecadores. A palavra de Deus vai dizer que por causa de Jesus Cristo nós fomos adotados por Deus. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles que creem em Jesus, eles então receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Exercite a sua fé, coloque a sua fé em prática. Não deixe que o medo te domine. Comece, como a Lamentação de Jeremias 3 vai dizer, comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Como alguns dos textos que foram citados aqui, comece a lembrar, comece a compartilhar dentro da sua casa, imprima, escreva num papel, escreva na parede se você pode, aqueles que têm parede preta para escrever, palavras que te tragam esperança, que te tragam ânimo. Jesus vai dizer, vocês terão preocupações, vocês passarão por angústia, mas tenham coragem, tenham força, eu venci, não são vocês, mas fui eu que venci. Começa a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, senão o medo vai te fazer sucumbir, senão o medo vai te engolir, senão o medo vai te parar, e tudo aquilo que você sabe, mas é teoria, não vai se tornar prático, porque você valorizou o medo, porque você praticou o medo, porque você deu ênfase àquilo que não te traz esperança. Há um texto bacana, de um amigo, cantor e pastor chamado César Bellieni, sobre o medo, que ele disse o seguinte, presta atenção, quem conhece o Pai Celeste, através do Filho encarnado, estabelece uma confiança que gera intimidade. Ele diz, gosto da ilustração que diz, se o pai estiver na escuridão de um porão e disser, filho, salte, estando você em uma posição onde o que você tenha é somente a voz dele, somente a confiança lhe permitirá ou lhe fará saltar. O que vai determinar seu salto no escuro é a intimidade que você tem com o seu pai. Perceba, conhecer o pai através do filho produz uma genuína intimidade que gradativamente, lembra? Águas do tornozelo, no joelho, na cintura, até o momento em que você vai saltar. Uma genuína intimidade que gradativamente cessará ou interromperá os nossos medos. Então, salte. Exercite a sua fé, coloque a sua fé em prática. Quando vier na memória mais, quando você entender a palavra, o texto bíblico, quando você orar, mas você pensar, mas e a prática? Mas e como é que eu faço? Lembre-se de que nós não vivemos por fé. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. É o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Presta atenção, não espere o melhor momento para você colocar em prática a sua confiança em Deus. Não espere o melhor momento para você desenvolver a sua fé.
Todos nós estamos vivendo um momento que se chama hoje, o agora, o já, onde você precisa saltar. E eu quero brincar com as palavras e soltar. Saltar para aquilo que Deus está te chamando, para andar sobre as águas, se é o que você lembra, para andar em meio à escuridão sem saber onde você está pisando, e soltar todo o controle da sua vida, tudo aquilo que você está lutando com Deus, para você tentar ainda direcionar e deixar que Deus te guie, deixar que o Espírito Santo te guie, buscando a Ele, não ficando só observando de longe e pertencendo ao grupo de risco, mas indo para uma intimidade cada vez mais aguda com o Espírito Santo de Deus, e colocando em prática, exercitando a sua fé. Talvez você ouviu até aqui e você esteja pensando, mas não é você que sustenta a sua casa. Não é você que está com a geladeira ficando vazia. Não é você que não sabe se vai receber o dinheiro integral. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde 2016, onde até essa semana a gente estava vendo aqui os contra-cheques antigos, quando estava separando o documento, onde eu saía de um salário alto para a nossa realidade. Desde 2016, que eu entendi, não foi o que Deus me chamou, mas eu entendi no meu coração esse ser o direcionamento, tive a paz do Senhor para isso, para viver simplesmente do nada. Apenas com o concurso da minha esposa e começarmos uma plantação de uma igreja que nós não sabíamos se ela teria como poder nos sustentar, seja com 1, com 2, com 3, com 100 reais, o que fosse, como ajuda de custo. Desde dezembro de 2018, quando nós plantamos a igreja, o Senhor tem nos permitido, seja pouco como tem sido, ou mediano, ou muito para nós, como hoje tem sido a nossa realidade, Deus tem nos permitido, como igreja, e para nós como família, sermos sustentados por Ele. Não para os nossos mimos, não para aquilo que sobra, não para o supérfluo, mas para aquilo que nós precisamos para o dia. Lá no deserto o povo queria guardar comida para o dia seguinte, e Deus falava assim, quem guardar comida está em pecado, vai ser punido. O que sobrar, joga fora. E todo dia o Senhor trazia algo novo para eles, porque quando nós, de repente, deixamos de olhar para Deus, para aquilo que nós guardamos, para aquilo que nós temos na nossa despensa, para aquilo que as nossas mãos podem produzir, nós começamos a tirar a confiança de Deus. Deixamos de exercitar a nossa fé, o desenvolvimento dela, para confiar naquilo que nós produzimos. Desde 2016 nós temos vivenciado, eu e Vanessa dentro de casa, uma realidade onde dia após dia o Senhor tem suprido com exatidão aquilo que para o dia nós precisamos. Talvez você esteja ouvindo falando assim, mas ainda assim isso não é tudo, você não sabe das contas que eu tenho para pagar. Talvez você esteja pensando, você está sendo frio, você não sabe do quanto eu tenho me importado, sou eu que cuido da minha casa, sou eu que boto alimento na minha casa. O Senhor vai dizer em Mateus 6, 26, observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais importantes ou valiosos que os pássaros? Eu creio nisso aqui como uma verdade absoluta do Senhor. Durante o ano de 2016, nessa transição, de eu sair do emprego e começar a depender do Senhor, e sem saber de onde viria o sustento, e só contando com a segurança do concurso da minha esposa, e que não é um salário alto, por vezes eu parei com esse texto e com as minhas contas de frente da praia, ali do centro de Rio das Ostras, e eu levantava esse texto de frente da praia, dentro do meu carro, e eu levantava as contas orando ao Senhor e dizendo, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade e aumenta a minha fé para que eu possa entender que isso é verdade. Porque o que o Senhor está dizendo para nós é, vocês são mais importantes do que as aves que vocês todos os dias de manhã, quando ouvem, ao momento que vocês acordam, elas cantando alegremente, voando de um lado para o outro, porque elas têm o que comer, mas elas não guardam, elas não se preocupam com isso. Vocês são mais importantes do que elas. Colocar a nossa fé em prática, exercitar a nossa fé, é crer que apesar da falta daquilo que não chegou ainda, mas que nós sabemos que pode não acontecer no dia de hoje, o Senhor tem te permitido viver por fé e não por vista. Desenvolva a sua fé, coloque a sua fé em prática. Presta atenção, é tempo de praticarmos tudo o que temos ouvido, lido, orado e cantado. E passarmos então a viver pela fé. Pois enquanto andarmos somente pelo que enxergamos, continuaremos a ser abalados pelas tempestades da vida. Sabe por quê? Porque toda vez que você coloca a etiqueta, ou pega o nome Deus, ou ídolo, em alguma coisa que não é Deus, que tem que ser o seu único ídolo, essas coisas, casa, dinheiro, fama, família, sucesso, carreira, saúde, quando ela vem a ruir,
porque ela pode vir a ruir, você desmorona com ela. A verdade que nos liberta é que Deus é o único que não desmorona, porque Ele, na pessoa de Jesus Cristo, se tornou em carne, morreu ao terceiro dia, mas Ele não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele vive, ainda que tudo seja abalado, quando você coloca a sua fé no Senhor, você será inabalável. A sua fé não ruirá, porque você deixou de colocar a sua esperança num futuro que é incerto, ainda que você se preocupe com ele, mas você colocou a sua esperança no Senhor, que tem cuidado da sua vida. Presta atenção, em Mateus 7, Jesus vai dizer: quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como um sábio, como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ele não cairá, pois essa casa foi construída sobre rocha firme. Aquele que desenvolve a sua fé, andando por fé e não por vista, confiando no Senhor, buscando intimidade com o Senhor, deixando de olhar para as circunstâncias, deixando de valorizar os problemas, se desagarrando de um futuro que ainda não aconteceu, mas vivendo no hoje, uma intimidade com o Senhor. Presta atenção, ele ainda assim será acometido de ventos fortes, de ondas grandes, de tempestades, de chuvas, mas ele não irá cair, porque ele tem solidificado a sua fé na prática daquilo que ele tem ouvido, e daquilo que ele tem escutado, e daquilo que ele tem orado no Senhor. Mas presta atenção, mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Por quê? Porque quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá e será grande o seu estrondo. Presta atenção, não é porque você busca o Senhor que você está imune a tempestades. Não é porque você tem uma vida de intimidade com o Senhor e está sendo guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus, é que você passe ileso pelos problemas da vida, não! A diferença de quem busca o Senhor e pratica, não fica só dizendo eu creio, mas a prática, eu creio, mas você não sabe onde meu calo aperta. A diferença entre aquele que diz crer e crê e pratica até os 48 do segundo tempo, como a gente diz na expressão do futebol, a diferença entre esse e aquele que crê de longe, aquele que continua na zona de risco, aquele que só fica na teoria, que só fica usando chavão bíblico, só fica usando versículos como o poder da mente para exercitar uma fé que está aqui na teoria. A diferença entre um e o outro é que ambos serão acometidos por tempestades, mas aquele que vive pela fé, ele não olha o que acontece e a sua casa é mantida, ele se mantém firme. Mas aquele que anda por vista, ele é acometido pela tempestade, ele continua tentando se agarrar em alguma coisa e não no Senhor. Ele rui, ele vai para baixo, ele é desmoronado, junto com tudo aquilo que ele construiu. Presta atenção, o Senhor está dizendo para você, assim como ele disse para Josué, quando foi dar sequência no ministério de Moisés: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, forte e corajoso, nem tenha medo nem desanime. Mesmo sendo forte e corajoso, o medo baterá na sua porta e a vontade de desistir sussurrará no seu ouvido. Mas ainda assim o Senhor está dizendo, seja forte e corajoso. Por quê? Porque não é pelas suas próprias forças que você vai avançar. O texto continua dizendo, o seu Deus estará com você por onde você andar. Em Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus vai dar últimas instruções para os seus discípulos, para nós. E talvez aqueles discípulos ouvindo, e eu e você, quando vai ouvir, não, continue proclamando as boas novas de Jesus, continue ensinando pessoas, continue perseverando, continue não esmorecendo, mas firme no Senhor. Você diga, mas como? Jesus vai dizer, porque eu estarei com você todos os dias até o fim da sua vida. Presta atenção, Jesus não disse que ia estar com você só quando as coisas estivessem boas.
Jesus não disse, se você está me ouvindo e você não está caminhando numa igreja, se você está me ouvindo e você está distante do Senhor e acredita que não merece porque você não tem buscado, Jesus está dizendo para você, não é para aqueles que você acha que merece ou para você que acha que merece. Jesus está dizendo para pecadores, isso inclui eu e você, independente do seu nível de relacionamento. Eu estou com você agora e eu estarei com você todos os dias. E que porque eu estou com você, então avance, seja forte, seja corajoso, não desanime, não se entregue ao medo. Talvez você esteja ouvindo agora. Eu não sei qual é o teu nível de fé com o Senhor. Eu não sei se você já é um crente antigo. Eu não sei se você nesse momento é um crente antigo, mas se viu de repente raso diante das circunstâncias, está entrando em pânico, só chora, não sabe para onde correr. Eu não sei se a quarentena só fez mais mal do que bem para a sua vida diante das circunstâncias. Eu não sei se você está ouvindo agora, ou se você está vendo esse vídeo gravado, em que momento do tempo você está vendo esse vídeo, e você é alguém que não tinha mais onde encontrar esperança, e de repente ouviu até aqui, e você se pergunte, mas como eu faço? Por onde começar para desenvolver a minha fé? Por onde eu consigo agarrar algo que venha sustentar a minha fé? Presta atenção. Jesus está dizendo para você, como lá no início do texto, tudo é possível àquele que crê. Jesus está dizendo para você, tudo é possível ao que crê. Se você não sabe como crer, presta atenção, pastor, eu não sei como crer. Jesus diz para eu crer, mas como eu faço para eu crer? Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho. Então o caminho não é o dinheiro. O caminho, ainda que a gente tenha orado para que Deus sare essa nação, para que Deus use os nossos líderes, para que nos conduzam de forma sábia, de forma prudente, para que Deus traga cura por meio de uma vacina, para que Deus nos livre dessa pandemia. Sim, nós oramos por isso, mas o caminho para que a tua fé seja desenvolvida, para que você tenha uma fé inabalável, se chama Jesus Cristo. João 14,6, ele vai dizer, eu sou o caminho. Ao morrer naquela cruz, Jesus lhe garantiu vida plena, vida abundante, vida satisfatória. Jesus vai dizer que o ladrão, o Satanás, o inimigo das nossas vidas, aquele que quer tentar nos fazer parar, aquele que colocou o pecado no mundo e colocou a humanidade num isolamento muito pior do que esse que nós estamos vivendo. Esse isolamento é fichinha, perto daquele isolamento que o pecado trouxe para a humanidade, a saber o distanciamento de Deus, a saber o afastamento de Deus, e é por meio de Jesus Cristo. Ele vai dizer, o diabo, o adversário das suas vidas, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para lhe trazer vida e vida abundante, vida plena. É por meio da cruz de Cristo que o isolamento que nós tínhamos de Deus foi desativado, foi retirado das nossas vidas. E é por meio de Jesus, que é o único caminho para aumentar a nossa fé, é que então nós voltamos a encontrar vida e vida plena e nos relacionarmos com Deus. Presta atenção, na cruz Jesus zerou o nosso medo. Pastor, você disse que a gente pode ter medo? Sim. Mas todas as vezes que nós olhamos o medo batendo nas nossas portas, lembre-se, na cruz Jesus disse, glória a Deus, aleluia, na cruz Jesus disse, está feito, está consumado, acabou, eu venci, Satanás não tem mais poder, coronavírus não tem mais poder, o financeiro negativo não tem mais poder, porque na cruz Jesus disse, está consumado, está feito, eu zerei o medo da sua vida. Então presta atenção, quando o medo bater na sua porta, quando as incertezas do amanhã, que você não sabe se vai acontecer, começarem a aflorar na sua mente, lembre-se, Jesus venceu a morte, e que porque Ele venceu a morte, nós podemos ter bom ânimo. Acredite, a sua fé não está naquilo que o homem pode oferecer, a sua fé está em buscar a Deus. Vamos lá, vamos colocar em prática. A sua fé está em buscar a Deus e descansar em seus planos, que te conduzirão aos caminhos de paz que Ele tem para você. Segundo, saia do grupo de risco, desenvolvendo uma intimidade genuína com o Espírito Santo de Deus. Terceiro, salte. Ele é o único caminho, creia em Jesus. Exercite sua fé, vivendo pela fé, não somente pelo que você vê. E por último, creia em Jesus. Ele é o único caminho que pode te conduzir à verdade,
te tirando da escravidão do medo e te conduzindo à vida. O que mais tem me chamado a atenção nesse momento é que, seja o maior ou o menor, em qualquer esfera que você possa imaginar, todos estão desesperados nesse momento. Todos estão atônitos, aflitos. Há um momento na vida de Jesus Cristo que ele se encontrou aflito. Pode vir para cá, Léo. Há um momento na vida de Jesus Cristo que ele estava com muito temor, que ele estava agoniado, angustiado. Esse momento era o momento que estava próximo da crucificação de Jesus. Tem muita gente pensando em desistir da caminhada. Talvez você não se encontre nisso, mas conheça alguém, ouviu o vídeo de alguém que já está tão desesperado que já começa a pensar em desistir da caminhada. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, nesse momento de aflição, de angústia, ele disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim essa dor, passa de mim esse juízo. Mas ele entendeu que a vontade de Deus, por amor a nós, precisava ser concretizada. Ele disse: não, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus obedeceu. E porque Jesus obedeceu, a sua vontade de desistir encontra uma esperança, encontra um alento. Esse alento se chama Jesus Cristo. Nesse momento não há dinheiro que te traga esperança, não há planos de saúde que vão te proporcionar esperança. Nesse momento não há amigos ou relação de influência que vão te proporcionar esperança. Nesse momento não é a segurança domiciliar que vai te proporcionar esperança. Nesse momento, quando você talvez conhece alguém, ou seja você pensando em desistir, a única coisa que pode te dar esperança é o não desistir de Jesus. Jesus é a única coisa que você tem. Tim Keller vai dizer: você percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo que nós temos nesse momento é a certeza de que Jesus Cristo, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. E tudo que de repente, seja quem for que esteja me ouvindo nessa hora, acreditou um dia ter como segurança em bens, em pessoas, e de repente pode ver ruindo agora. Não é resto, mas o que te resta é Jesus Cristo. E uma vez que Ele é tudo o que você tem, entenda, Ele é tudo o que você precisa nesse momento. Nós queremos cantar uma canção nessa hora que diz: Senhor, eu quero mergulhar no Teu Espírito. Eu quero sair do grupo de risco. Senhor, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero caminhar em conhecer a Tua Palavra. Léo, coloca pra gente a letra da canção, por favor. Senhor, eu quero Te conhecer cada vez mais. Senhor, eu quero caminhar mais para perto daquilo que é a Tua vontade. Eu não quero ser apenas um mero espectador daquilo que o Senhor tem feito. Entenda, querido, querida, esse não é um momento de dor. Apesar da dor, esse é um momento ímpar na sua vida. Deus está te chamando para perto. Deus está dizendo: você é tudo que eu tenho. Você é tudo que eu sou, tudo que eu preciso. Eu sou tudo que você tem. Esse é o momento que Deus reservou para, no secreto, eu e você buscarmos ao Senhor, sairmos do grupo de risco, ou seja, mergulharmos na presença do Senhor e colocarmos em prática, uma vez que não andamos por vista, mas vivemos pela fé naquele que nos amou e nos salvou, a saber, Jesus Cristo.